Oi, pessoal. Estou aqui agora para falar com vocês, para conversar com vocês um pouquinho sobre o lançamento horizontal. É importante a gente estudar o lançamento horizontal porque ele precede o estudo do lançamento de projéteis, que é um pouquinho mais complexo, tá? Mas o lançamento horizontal vocês vão tirar de letra. Então, primeiro, por que chama lançamento horizontal? Porque esse lançamento ele acontece com uma velocidade aqui apenas, ó, que é a velocidade que a gente fala v0. E essa velocidade é a velocidade apenas no eixo x. Imagina o seguinte, ó, você tem aqui o eixo y e aqui você tem o eixo x. Essa sua velocidade, ela está apenas no eixo x. Portanto, a gente chama ela de Vx. A velocidade inicial que a gente tem em y, velocidade inicial em y, é igual a zero. Por quê? Porque esse corpo está encostado aqui nessa mesa. Então, ele não está caindo. Depois que esse corpo deixa a mesa, aí sim ele começa a cair. E a trajetória, ao contrário do que muitos pensam, que fala assim para mim, professora, mas por que a trajetória... Opa! Por que a trajetória, ela não é assim, ó, uma linha reta, por exemplo? Pessoal, não é uma linha reta porque a gente tem na vertical a aceleração gravitacional, que faz com que esse movimento na vertical ele seja um movimento retilíneo não, perdão, ele seja um movimento variado. Já na horizontal, em que a minha velocidade ela é constante, ó, abreviação de constante, a minha velocidade é constante, eu tenho um movimento chamado uniforme. Então, na verdade, esse lançamento horizontal, ele é uma composição de dois movimentos. O primeiro movimento, que é o Vx, que faz com que ele role essa bolinha, por exemplo, leva um peteleco aqui, ela vai rolar, sair, deixar essa mesa e vai começar a cair, certo? Só que nessa caída aqui, se a gente conseguisse projetar a sombra dessa bolinha aqui embaixo, ela teria uma velocidade constante. Já a sombra aqui na vertical teria uma velocidade variada. Por quê? Porque na vertical a gente tem aceleração gravitacional, faz com que essa velocidade ela varie mais rapidamente. E já na horizontal a gente tem a velocidade constante, certo? Então o que vai acontecer? Esse corpo, ele vai, conforme ele vai adquirindo posições aqui novas, ele vai obtendo vetores diferentes. Por que ele vai obtendo vetores diferentes? Ora, que no início a minha velocidade inicial em y é zero, só que depois de um tempo que ele deixa a mesa, eu já passo a ter uma velocidade em y, cada vez, aqui não vai aparecer para você, cada vez maior. Então, aqui eu tenho uma velocidade y, aqui eu tenho uma velocidade y e aqui eu também tenho uma velocidade y. E a minha velocidade em x, ela sempre permanece constante, sempre o mesmo valor, certo? Porque, vale, você tem que lembrar, porque ele não tem aceleração no eixo x, ele só tem aceleração no eixo y, que é a aceleração gravitacional. Então, eu vou ter uma velocidade Vx e uma velocidade Vy. Bom, aqui a gente vê a composição dos vetores bem direitinho. Olha só, aqui eu tenho a bolinha, levou um chute, essa bolinha adquiriu uma velocidade que a gente chama de Vx, certo? Essa velocidade inicial, V0, que é a velocidade Vx. Com o passar do tempo, esse vetor mantém o mesmo tamanho, só que o vetor em y ele é crescente. E quais são as fórmulas que a gente tem para trabalhar? Bom, na horizontal, que eu falei para vocês que o movimento ele é uniforme, a gente tem apenas uma. X igual a x0 mais Vx vezes t. Então, tá aqui, ó, nossa única fórmula. Nosso x é o que a gente chama de alcance. Aqui é a nossa posição inicial, a velocidade de lançamento, o tempo desse voo. Já horizontal, não, né, gente? Horizontal. Já na vertical, eu tenho as mesmas fórmulas do movimento variado.
ou do movimento de queda livre, certo? Quais são elas? H é igual a H0 mais V0YT menos GT ao quadrado dividido por 2. VY é igual a V0Y menos G vezes T e VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta H. Então, tá aqui as nossas fórmulas quando a gente trabalha no eixo Y, tá bom? No eixo Y. Agora, melhor do que a gente falar de teoria é a gente ir para a prática, certo? Então, vamos olhar alguns exercícios que são importantes. Esse exercício aqui é um exercício muito legal. Ele fala, ó, o exercício, olha que importante, é da Unesp, pessoal. Então, uma pequena esfera rola sobre a superfície plana e horizontal de uma mesa, como mostra a figura adiante. Então, é a mesma figura que a gente tinha ali atrás, né? Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que durante o movimento de queda da esfera, após abandonar, olha aqui, ó, após abandonar a superfície da mesa, permanecem constantes. Vamos lá, o que vai permanecer constante? Eu falei para vocês que a velocidade que a gente tem em x, ela é constante. Na verdade, é a única coisa que vai permanecer constante, tá? E a aceleração gravitacional, né? Que a aceleração gravitacional não tem um botãozinho de liga-desliga, nem um botão regulador que vai mudar o valor dela. Então, olha só. O que permanece constante? A aceleração e a força que age na esfera. A aceleração. E qual é a força que age na esfera? A força, pessoal, que age na esfera é a própria força-peso. E como que a gente calcula? M vezes G. Bom, se a massa é constante e a gravidade é constante, aqui está a nossa opção. Agora, vamos olhar aqui outras opções. Por exemplo, a aceleração e a quantidade de movimento. A aceleração, ok. Agora, a quantidade de movimento, por que está errado? Vamos lembrar aqui, ó, que Q é igual a M vezes V. Professora, mas olha aqui, ó, depende da velocidade. Mas quando a gente fala dessa velocidade, essa velocidade ela não é constante. Ela é constante apenas em x. Mas eu tenho uma velocidade em y depois que essa bolinha deixa a mesa. Então, se eu passo a obter uma velocidade em y, eu passo a mudar o valor dessa velocidade aqui. Então, não é constante. Tá joia? A velocidade e a força que age na esfera. Bom, a velocidade a gente nem precisa discutir, né? A força que age na esfera é constante. E aqui, velocidade, quantidade de movimento, velocidade e aceleração. Já falamos sobre isso, tá joia? Fechou esse aqui, vamos lá. Exercício 2. 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Esse exercício é muito legal. Por quê? Ele vai perguntar aqui, ó, admitindo-se a resistência do ar desprezível, é correto afirmar que durante as quedas as pedras possuem, pessoal, letra A, acelerações diferentes. Então, quer dizer que eu tenho uma gravidade para o A que é diferente para o B, que é diferente para o C? Absurdo, né, gente? Então, as acelerações são iguais. Tempos de quedas diferentes. Ai, mas o povo fica tentado para marcar essa aqui, essa letrinha B, tempos de quedas diferentes. De jeito nenhum, pessoal. O que manda no tempo de queda, ó, vamos fazer uma observação aqui, ó. O que manda no tempo de queda é a altura. Altura. Se eles forem lançados de uma mesma altura, o que eles têm diferentes? Eles têm velocidades de lançamento diferentes, mas essa altura aqui é a mesma. Como a aceleração da gravidade é a mesma para os três, eles vão variar verticalmente igualmente as suas velocidades em y. Então, tempos de quedas diferentes? Não. Eles têm o mesmo tempo de queda. Eles têm alcances diferentes. Por quê? Porque eles têm componentes horizontais das velocidades constantes e um maior que o outro. Então, aqui, ó, componentes horizontais das velocidades constantes, isso aqui tá certo? Tá, mas não é por isso que eles têm alcances diferentes. Olha só, durante
a queda, as pedras possuem componentes horizontais das velocidades constantes. Sim, ok. Vamos ver o que fala a letra E. Componentes verticais das velocidades diferentes? Não. Acabei de falar, a variação da velocidade ela é igual. Então, tá aqui, ó. Eles têm componentes horizontais constantes, tanto Vx de A, quanto Vx de B, quanto Vx de C, são diferentes, mas são constantes. Por exemplo, se Vx de A era 10 metros por segundo, até o final valerá 10 metros por segundo. Vx de B, 15 metros por segundo, até o final valerá 15 metros por segundo. Vx de C, 20 metros por segundo. Aqui, bonita a letra, hein? Até o final será 20 metros por segundo. Por isso que o C está mais à frente do que o A, ou do que o B e o C. Porque ele tem uma componente maior, mas ela é constante durante toda a trajetória. Fechou? Exercício 3 diz o seguinte. Um menino posicionado na borda de uma piscina atira uma pedra horizontalmente de uma altura de 1 metro da água. Então, tá aqui, ó. Aqui tá o menininho. Faz de conta que eu desenho super bem. Ele vai atirar uma pedra que está a uma altura de 1 metro da superfície da água. Dá uma melhoradinha aqui, né? Essa é a altura, 1 metro. A pedra atinge a água 3 metros da borda. Olha o que está acontecendo. Ele atira, vamos nos atentar aqui, ó, horizontalmente. Então, ele está falando, olha, eu estou atirando assim a minha pedra, tem apenas uma velocidade em x. Qual vai ser a trajetória dessa pedra? Ela vai fazer isso aqui, ó, e vai cair aqui. E aí ele fala que essa distância que ela cai, ou seja, esse alcance aqui, é de 3 metros, tá? A pedra atinge a água a 3 metros da borda. Qual é a velocidade em metros por segundo que o menino lançou a pedra? Então, eu quero saber a velocidade em x. Como que eu vou fazer? Ó, x igual a x0 mais vx vezes t. Poxa vida, tudo que envolve o eixo x aqui no movimento, eu preciso de quem? Do tempo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o tempo que demora para essa pedra sair desse ponto e chegar até o solo. Então, o tempo que ela demora para percorrer 1 metro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, h é igual a h0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado dividido por 2. Altura final, 0. Altura inicial, 1. Velocidade, 0 vezes o tempo, então dá 0, menos, olha aqui, ó, 10 por 2, 5t ao quadrado. Então, ficará 5t ao quadrado igual a 1. T vai ficar a raiz. 1 dividido por 5 dá 0,2. Raiz de 0,2, vamos dar uma colada básica aqui. 0,2. A raiz dá 0,44 segundos. Então, ele demora 0,44 segundos para percorrer esse 1 metro. Ele demora 0,44 para percorrer esse 1 metro e para percorrer esses 3 metros também. Então, olha só, posição final, 3 metros. Posição inicial, 0, que é de onde ele atirou essa pedra, ó. Daqui até o final, vamos apagar e deixar menos pior isso aqui, que tá muito feio. Ó, daqui, que é o ponto 0, até aqui, que é o alcance, eu tenho 3 metros, tá bom? Então, 3, posição inicial 0, velocidade em x é o que ele quer saber, vezes o tempo de 0,44. 3 dividido por 0,44, quanto que dá 3 dividido por 0,44? Vamos lá. 3 dividido por 0,44, a gente tem 6,81 metros por
segundo. Então, o que a gente fez primeiro aqui, pessoal? A gente teve que encontrar o tempo, porque o movimento no eixo X, ele depende do tempo, né? Aqui. Então, não tem como eu trabalhar com o eixo X sem trabalhar aqui no tempo. Encontrei o tempo de 0,44. Vou substituir na minha fórmula o tempo, o alcance eu tenho, e eu consigo descobrir o valor da minha velocidade. Tá bom? Velocidade de lançamento. Bom, vamos para o próximo. Esse aqui é legal, muito, muito legal. Opa, foi para o errado. Esse aqui é muito, muito legal porque põe em xeque alguns conhecimentos que a gente tem que são intuitivos. Ele fala o seguinte: no experimento são utilizadas 2 bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito, ou seja, despreza a resistência do ar, de maneira que os corpos em movimento apresentam resistência do ar desprezível. Por meio de sensores e fotografia estroboscópica, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das 2 bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial H, olha aqui, ó, a altura é a mesma, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante que a bola B é lançada horizontalmente. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que, pessoal, a bola A tem o tempo de queda menor que o da bola B. Eu não falei para vocês que o tempo de queda está ligado diretamente à altura? Então, o que acontece? Essa bola A, ela simplesmente cai daqui e chega no solo, no mesmo ponto. B, ele sai e cai aqui no solo, só que percorre a mesma distância que o A. Então, o tempo de queda dos dois é exatamente o mesmo. Então, tá aqui, ó. Os tempos de queda das 2 bolas são iguais e a bola B descreve um movimento uniforme. Opa, vamos lá. Ela descreve um movimento uniforme em x. As 2 componentes da velocidade da bola B são descritas por um movimento variado. Opa! Por um movimento variado, as 2 componentes da velocidade da bola B? Não. A componente em x é um movimento uniforme. A bola A tem o tempo de queda maior que o tempo de queda da bola B. Então, a gente já tira tudo que fala de tempo diferente, né? E a bola A tem o tempo de queda menor que o tempo da bola B. Manda embora. Então, os tempos de queda são iguais e a bola B descreve um movimento uniforme. As 2 componentes da velocidade da bola B são descritas por um movimento variado. Então, aqui melhor nos encaixa aqui, vai ser essa alternativa C. E descreve um movimento uniforme. Se a gente olhar aqui, é um movimento uniforme. E aí ele fala, as 2 componentes da velocidade da bola B, ou seja, Vx e Vy, são descritas por um movimento variado? Não. Vx é movimento uniforme. Tá joia? Vamos lá. Exercício. Esse exercício é muito show. Vocês devem estar falando assim, nossa, mas tudo é show para ela. É, pessoal, eu adoro. Amo o que eu faço. Olha só, num dia ensolarado com sol a pique, um jogador chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade v da sombra da bola projetada no solo em função do tempo é, pessoal, como é que eu vou ver essa sombra da bola sendo projetada no chão? A bola fez isso aqui, ó. Tá? Imagina que tem uma pessoa aqui que chutou e tinha uma na frente dela que está correndo para poder pegar essa bola. Como vai ser a velocidade dessa pessoa aqui? Essa velocidade dessa pessoa, ela vai ser uma velocidade constante. Uma velocidade constante. Por quê? Porque o que está fazendo essa bola se movimentar aqui, essa sombra dessa bola, fazendo ela marcar aqui o solo, é porque ela tem uma componente na horizontal que está fazendo ela se deslocar para lá, que é o que a gente chama de Vx.
O que faz ela subir, o que faz ela descer, não é o que está projetando a sombra dela. Quem projeta a sombra dela no solo é o Vx, certo? A sombra da bola é projetada com uma velocidade Vx, ou seja, com uma velocidade constante. Então, o gráfico que melhor representa o valor da velocidade v da sombra da bola projetada em função do tempo, qual é, pessoal? É essa aqui, ó. A velocidade, ela é constante, não muda, porque eu estou olhando para Vx, no intervalo desse tempo todo da projeção dessa sombra. Tá joia? Vamos encerrar no nosso último exercício, olha só. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros. Vamos dar uma simuladinha aqui. Imagina que você tem isso aqui, ó. Você tem aqui um edifício. Vamos fazer o solo aqui também. Você tem um edifício e essa bolinha, essa pedra, ela vai ser lançada aqui de cima. Essa altura desse edifício é 125 metros. O que vai acontecer? Essa bola ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? E vai cair aqui. Isso aqui é o alcance dela, é o que a gente chama de x. Aceleração da gravidade vale 10 e tendo um alcance igual a 10 metros. Então, a gente já tem x é igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada é igual a... Então, de novo, eu quero saber o quê? Eu quero a velocidade em x. Se eu quero a velocidade em x, eu não tenho para onde correr. X é igual a x0 mais vx, arrumadinho aqui, vx vezes t. Inevitavelmente, eu preciso desse tempo. Não tenho para onde correr. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto ele vale. E como é que eu vou descobrir quanto ele vale? Ora, se essa bola caiu daqui e percorreu 125 metros, para atingir esses 10 metros, eu vou ver o tempo que ela demorou para cair e percorrer esses 125 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, vou até fazer com azul aqui para ficar diferente, para não poluir tudo. Ficará assim, ó, H igual a H0 mais V0y vezes T menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. A altura final é o solo, 0. Altura inicial, 125. Velocidade inicial em y é 0, multiplicado pelo tempo, 0. Menos, olha aqui, ó, gravidade 10 por 2 dá 5, vezes T ao quadrado. Então, 5 vezes T ao quadrado é igual a 125. Aqui vai ficar a raiz de 25, certo? Raiz de 25 dará 5 segundos. Tá joia? Então, ele quer saber aqui quanto vale essa velocidade. Em x, voltemos para cá. Então, ficará como? Ficará assim, ó. Alcance 10, posição inicial 0, velocidade em x é o que eu quero. E o tempo vale 5. Então, 10 dividido por 5 é a minha velocidade em x. A minha velocidade em x valerá 2 metros por segundo. Pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que sirva para orientá-los melhor no estudo. Se gostou, por favor, dá um joinha, curte o canal, me ajuda a divulgar, porque eu quero ajudar quem tem dificuldade em física e aprimorar os que não têm, os que gostam de estudar, tá bem? Obrigada pela sua atenção. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí nos comentários, tá joia? Tchau, tchau, pessoal!